você entrou na Unirio, né? Isso. E qual que era o seu sonho quando você entrou na Universidade Federal? E quanto tempo isso passou a virar um pesadelo na sua vida e na vida, provavelmente, da sua família, né? Então, eu passei na universidade em 2020, né? Sempre fui apaixonada por história, desde sempre, assim. Eu era aquela pessoa que nunca estudei pra prova de história, sempre tirei 10. Minha área era humanas, né? E aí, em 2020, né? 2019, eu fiz o vestibular. E quando fui enfim, a gente coloca os cursos que a gente quer. Minha mãe não pensava que eu gostaria. Ela sabia que eu amava história, né? Mas ela não pensava por uma questão de planejamento de futuro que eu ia querer levar isso pra frente. Até porque a gente sabe que ser professor no Brasil é uma profissão desvalorizada, aquilo tudo. Então, ela achava que eu ia fazer direito, prestar um concurso. Tipo assim, ela deixou você entrar, mas, tipo, daqui a pouco você... Ah, ela vai desistir? Não, na verdade, quando a gente foi meio que botar os cursos, a opção era direito. Minha mãe achava que eu ia, como eu era já de humanas, né? Eu não era uma pessoa assim que faria engenharia, nada disso. Ela achou que a minha opção era direito. E de fato era uma das opções, mas assim, pra agradá-la, assim, no roteiro de futuro que ela tinha escrito pra mim. Mas o que eu queria fazer era história. E eu lembro a gente botando os cursos, eu falei, mãe, eu queria fazer história. Ela, história? Tipo, sério, minha filha? Eu falei, mãe, é o curso que eu queria fazer, enfim. Aí coloquei no SISU, então, a história. Fui aprovada. Só que, de certa forma, eu já sabia como a universidade funcionava na questão ideológica. Por quê? Porque como eu fui aprovada durante a pandemia, demorou 1 ano para as aulas começarem. E ali eu já tinha interesse por política. Então, eu tirei aquele ano meio que para estudar, né, assim... fui estudar sobre tudo, sobre conservadorismo, sobre comunismo, sobre todas as linhas de pensamento, ideologias, enfim, filosofias que tinham, até que eu me deparo com uma pessoa chamada Olavo de Carvalho, que falava mais sobre a questão da degradação das universidades. E ele já falava sobre o movimento que existia na universidade, que era o que das pessoas que pensavam diferente entravam numa esfera chamada espiral do silêncio, que é quando você não fala suas opiniões para poder conseguir se graduar. Só que, enfim, ele falava as coisas como se fossem, assim, muito, sabe, assim, brutas, né? Como se realmente os comunistas estivessem lá. E estavam, né? Mas você não tá acreditando, né? Estavam ou não? Estão. Estão, exato. Só que eu ficava assim, gente, será que... Vamos lá, eu tinha sido aprovada, até então minhas aulas tinham começado. Aí eu lendo os livros. Gente, será que é assim mesmo? Meu Deus. Aí assistia vídeo. Gente, será que é assim mesmo? Meu Deus. E até então, assim, não tinham tantos casos de perseguição, não tinham tantas pessoas que iam na universidade mostrar como elas eram pichadas. Era 2020, né? Pandemia. Então, o que eu tinha mais era meio que aquela referência dele. O que tinha acontecido com a Ana Campanholo, que ela também tinha sido perseguida no mestrado. O Nicolas também sofreu uma perseguição também na Faculdade de Direito, na PUC, lá em Minas. Mas até então, achavam que eram, sei lá, situações pontuais, de pessoas que já eram muito politizadas. Até que minhas aulas começam em 2021 e eu percebo, assim, categoricamente, era tudo e mais um pouco, e até pior do que eu imaginava. Ficar lá durante 4 anos não é só você aprender, literalmente tudo do avesso, mas é aprender isso chancelado por um doutor naquele assunto, que se sente um cientista, assim, né? Uma pessoa autoridade intelectual naquilo ali, e que tem o poder de influenciar a vida, assim, de milhares e milhões de pessoas, porque o artigo que ela publica vai pro mundo inteiro, e as pessoas começam a usar aquilo ali como referência de verdade. E aí você lê aquilo ali, você vê que não tem nada de verdade. É bizarro, você vê o que tá ali, e aí você vê a realidade, você fica, mas isso aqui não é verdade. E, assim, é tratado como uma verdade científica, isso que é o pior, né? Como se fosse uma lei, né? Uma lei, assim, da ciência, assim. E não é só isso. Porque eu acho que essa é a parte mais bruta, porque você tentar combater, como eu falei, uma coisa que é instaurada como verdade já é muito difícil. Mas o ambiente, as falas. Eu lembro a primeira vez que eu pisei na faculdade, eu fui entregar meus documentos. E aí, meu diretor sai da sala dele, ele era deficiente visual, e ele sai reclamando sobre pronome neutro, porque todo mundo na faculdade já tava falando em pronome neutro, e o celular dele não conseguia ler pra ele, porque o celular lê pro cego, né? Então, tipo, você não conseguia ler, decodificar o pronome. Aí ele, porque o pronome é muito não inclusivo, meu celular parou de ler pra mim, enfim. Aí eu também sou contra o pronome neutro. Aí ele, sabe outra coisa que eu sou contra? Eu sou contra o aborto, porque se o aborto fosse legalizado, eu não estaria aqui, porque eu sou deficiente visual, né? E as pessoas minha mãe poderia descobrir isso na gestação e poderia ter me abortado. Aí eu falei, eu também não sou contra o aborto. Achando que eu tava ali, eu não sei, gente, só fui entregar meus documentos pro secretário, ele sai falando isso e eu entro nesse assunto. Aí ele, mas eu sou comunista, tá? Tenha bem claro que eu sou filiado ao Partido Comunista, que são essas duas coisas que eu discordo da esquerda, mas assim, eu sou ferrenhamente de esquerda. Aí eu, puta merda. Pra que eu saí falando que eu, sabe... Aí eu, não, professor, tudo bem e tal. Eu já chamava de professor porque era diretor e professor. Você já marcou um xizinho, né? Deixa eu ver quem que é essa menina aqui. Aí eu lembro que quando o secretário foi devolver meus documentos, ele falou baixo assim, por favor, não muda. Aí eu falei, como assim é ele? Não muda, porque eu vejo meninas chegando igual a você, e em 2 semestres elas já rasparam o cabelo. Caraca, já, que juro, maneiro, hein? já gostam de menina, já odeiam os pais. Já, tipo assim, mudaram completamente.
Porque o secretário também era de direita, só que era como Não se a gente podia fosse falar. judeu Aham. na Alemanha. Tipo assim, a gente falando baixinho, não, você pode ter certeza que eu não vou mudar, não vou mudar. É normal você viver assim com medo dos seus pensamentos, como se você fosse assim um criminoso, sendo que as ideias que você defende não são nefastas. Meu diretor, ele tinha a coragem e a segurança de falar abertamente que ele era comunista, que ele defende uma ideologia que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, que instaurou ditaduras sanguinárias ao redor do mundo inteiro. Mas eu, que defendo a liberdade, a prosperidade, o livre mercado, a democracia, eu tenho que ter medo dentro da universidade, porque eles colocaram um rótulo em mim de que eu sou fascista. É absurdo, é absurdo. A minha mãe é professora e ela me conta também, assim, que... E ela é de direita. Então, tem muita coisa que ela não pode dar a opinião dela. Ela fica calada, porque senão... A liberdade de expressão é restrita. Mudou. Só que eles podem falar abertamente assim, eu sou a favor do aborto. Tipo assim, é bonito falar que você é a favor da morte de bebês inocentes no ventre, só que a gente falar que é contra é radical demais, que a gente quer controlar o corpo da mulher. Quando, na verdade, a gente não quer controlar o corpo de ninguém. Ela que tem que se cuidar para não engravidar, né?